Escola de Criciúma é incendiada após roubo de fios da instituição. E você vai ver também. Pesquisa encomendada pela Serasa mostra que apenas 3 de cada 10 brasileiros usariam o FGTS para pagar contas. Governo federal prevê liberação de até 90 bilhões de reais em créditos a micro e pequenas empresas. Os riscos da adoção irregular no país. Tigre vence o Sampaio Corrêa e sai da zona de rebaixamento da Série B. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. Temperaturas em queda em todo o estado. Apenas 3 em cada 10 brasileiros usariam o dinheiro do FGTS para aplicar em contas e também para limpar o nome. Os dados são de uma pesquisa encomendada pelo Serasa. O estudo também revelou que os consumidores desejariam sacar esses valores do FGTS para comprar a casa própria, viajar ou até mesmo montar um negócio. Foram entrevistados de forma online 2.132 brasileiros entre os dias 12 e 22 de abril por uma empresa de pesquisa encomendada pela Serasa. Desse total, apenas 17% disseram que pagariam as contas com o dinheiro e outros 10% afirmaram que limpariam o nome. Mas o que chamou a atenção foi o fato de que quase metade dos envolvidos na pesquisa citarem o desejo de querer comprar uma casa própria e outros 33% a vontade de abrir um negócio. Além do mais, uma pequena parcela afirmou que utilizaria o dinheiro para fazer uma viagem internacional. O FGTS é uma espécie de poupança compulsória dos trabalhadores que têm emprego com carteira assinada. Por mês, o empregador deposita 8% do valor do salário em uma conta em nome do profissional, que só pode ser sacado em situações específicas como na compra de casa própria, demissão sem justa causa ou aposentadoria. Neste ano, como forma de driblar efeitos da inflação e da baixa renda do trabalhador, o governo federal liberou o saque extraordinário de até R$1.000 do benefício. A inadimplência familiar cresceu no último mês, é a 8ª alta consecutiva. Os endividados representam 28,7%. Os dados são de uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. A parcela registrada em maio deste ano é a segunda maior taxa da pesquisa desde janeiro de 2010, quando foi iniciada. Já o percentual de famílias endividadas em maio ficou abaixo do índice em abril, interrompendo 3 meses de alta. Mesmo com a queda, a taxa ainda é superior à de maio de 2021. A dívida mais comum continua sendo a do cartão de crédito, com 88,5% de famílias devedoras. Do total de endividados, pouco mais de 22% precisaram de mais da metade da renda para quitar dívidas com bancos e financeiras. O tempo médio para pagamento dos débitos chegou a 61,7 dias. E o governo federal prevê liberar até 90 bilhões de reais em crédito a micro e pequenas empresas neste ano. A maioria das empresas ativas no Brasil é de microempreendedores individuais. Os financiamentos devem ser concedidos via Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e pelo Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. As pequenas e médias empresas já correspondem a 27% do Produto Interno Bruto brasileiro. E do total de empresas ativas no país, quase 13 milhões e meio, ou 69%, são de microempreendedores individuais. De acordo com o levantamento, o Tocantins foi o estado que apresentou o maior crescimento percentual de empresas abertas no primeiro quadrimestre deste ano, com elevação de quase 29% em relação ao último quadrimestre de 2021. A seguir, a adoção irregular continua sendo preocupante no Brasil.
de caça-cabos para encontrar o carregador certo para cada celular podem estar com os dias contados, pelo menos na União Europeia. Os países que compõem o bloco concordaram de formar uma forma provisória de que os novos dispositivos eletrônicos portáteis devem usar o carregador USB tipo C até outono de 2024. A norma será uma entrada USB-C para todos estes dispositivos com o objetivo de limitar os resíduos tóxicos de milhares e milhares de cabos de vários formatos e também defender o direito dos consumidores obrigados a acumular vários carregadores. O projeto enfrentou forte oposição da gigante de tecnologia Apple, que defende sua conexão e tecnologia de carregamento Lightning. O comissário europeu da indústria, Thierry Breton, saudou o acordo e mencionou no Twitter que o interesse geral da União Europeia prevaleceu. Segundo ele, o acordo significa mais economia para os consumidores do bloco e menos resíduos para o planeta. De acordo com a União Europeia, os europeus gastam cerca de 2 bilhões e 400 milhões de euros, ou mais de 12 bilhões de reais por ano, em cabos e adaptadores para carregar seus dispositivos móveis. Em 2009, a Comissão Europeia promoveu um acordo de adoção voluntária com a indústria para reduzir o enorme custo dos cabos, mas não conseguiu convencer a Apple. A empresa alega que a adoção de um único carregador é um freio à inovação. O tema da adoção ganhou destaque na mídia nos últimos dias, depois que a apresentadora Carol Nakamura anunciou em suas redes sociais que um menino que ela criava com autorização dada pela mãe da criança decidiu voltar a viver com a família biológica. Especialistas alertam que o número de adoções irregulares no país ainda é grande. Foi com esta publicação no Instagram que a apresentadora Carol Nakamura anunciou que o garoto de 11 anos, que era criado por ela há 3, voltaria para a casa da família. Na rede social, ela afirmou que não tinha guarda para fins de adoção, mas sim uma autorização dada pela mãe da criança. A advogada explica que é o Estatuto da Criança e do Adolescente que dita o momento em que a criança será ou não retirada do lar da família. E ainda que não fique sob a guarda dos pais, a prioridade, segundo ECA, é que o menor permaneça no seio familiar sob a tutela de avós, tios ou primos, por exemplo, e não sob cuidados de terceiros. Nesse caso, a pessoa ou família interessada precisa entrar com um processo de adoção. Então a gente tem o CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, e lá você precisa estar inserido, tudo isso supervisionado pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então você precisa estar inserido nesse cadastro, você obrigatoriamente tem que passar por uma avaliação, e nessa avaliação, que é feita por psicólogos, tem um estudo psicossocial posteriormente, esses profissionais do juízo, eles vão conseguir avaliar qual que é o seu perfil e para que tipo de criança o seu perfil se enquadra. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que o número de crianças e adolescentes disponíveis para a adoção no país chega a quase 4 mil, enquanto o número de pretendentes passa de 33 mil. Mas a maioria deles espera por crianças de até 6 anos de idade. Só que grande parte das crianças disponíveis tem mais de 8 anos. E outra grande parcela é de adolescentes com mais de 16. E toda a demora para a finalização do processo de adoção, segundo a especialista, muitas vezes é o que leva os pretendentes ao procedimento popularmente conhecido como adoção à brasileira. Infelizmente, ela é muito comum em locais onde a pobreza é um pouquinho mais extrema, ela ocorre com mais frequência. Normalmente, aquela mãe tem aquela criança, eles conseguem burlar o registro, então passa como se tivesse nascido daquela pessoa. Então você não consegue depois, você não tem a forma de fiscalizar, porque rola muita corrupção, rola dinheiro para adotar dessa forma e ocorre demais.
A advogada explica que a maior parte dos casos de adoção ilegal ocorre nas regiões norte e nordeste do país, mas no restante do Brasil também há ocorrências. Aqui em São Paulo, durante os quase 4 anos de espera na fila da adoção, o casal Cláudia e Rodrigo comemoram a vitória. São pais não só de uma, mas de 2 crianças. Mas, por enquanto, a guarda é provisória. Nós participamos de alguns grupos de apoio a adotantes, né, do nosso município. Eu acho que talvez seja a primeira dica para dar para quem tá pensando em adotar. Participem de grupos de adoção, conversem, se informem, discutam um tema com quem tem conhecimento de causa, né, e quem está apoiando casais adotantes. Quando você está dentro de um grupo de apoio, quando você tem esse conhecimento, ele fica mais fácil você entender, aceitar, acalmar o seu coração para poder conduzir o processo de forma mais tranquila, né? E depois de tudo que enfrentaram até aqui, o casal reconhece a necessidade de cada passo dado ao longo dessa jornada. A adoção não é só uma prova de amor, é um ato de coragem, porque não vai ser como você imaginou, não vai ser fácil, vai doer, vai desesperar em algum momento. Você vê que tudo valeu a pena. O problema é que nem todo mundo chega a essa conclusão e é por isso que todas as etapas da adoção são tão importantes. Dados preliminares de 2022 mostram que até agora o percentual de devoluções está em quase 4%. Se já finalizou essa adoção e tudo mais, está naquele processo de finalizar, pode haver a ocorrência de indenização para essa criança. Para que a indenização? Para enriquecer a criança? Não, mas para tentar diminuir os danos psicológicos que essa criança vai levar para o resto da vida dela. Ai, que delícia, meu amor. Obrigada. Apesar de compreender e concordar com todo o processo necessário, a influenciadora digital Caroline Haddad pontua. Acho que a parte de critérios, eles estão corretos sim. A parte burocrática que eu acho que é um pouco exagerada. Moradora de Campinas, Carol conta que na cidade do interior paulista, o processo de adoção pode chegar a 9 anos de espera. Ela aguardou 4, até que decidiu buscar o filho no Malawi. Conheceu o Sendai por foto, a gente viajou para lá para conhecê-lo, aí a gente adorou ele, a gente viu que era um perfil de criança que tinha muito a ver conosco, a gente ficou com ele lá um tempo para a gente se conhecer melhor. Depois disso a gente entrou com o pedido de adoção dele e aí veio a pandemia, né, que atrapalhou um pouquinho meu processo, por isso que meu processo demorou 1 ano e meio, senão teria demorado uns 6 meses. Tendai, de 7 anos, chegou ao Brasil há apenas 3 meses e já mudou tudo na casa da nova mãe. Tudo muda, porque eles viram prioridade, né? E é uma coisa natural, não é uma coisa assim que a gente faz conscientemente, é natural. Do Malawi ou do Brasil, o que importa é que se tudo é feito conforme a lei, as crianças ganham muito e os pais ainda mais. A recompensa é diária. O projeto de lei que dispensa a exigência de certidões negativas de débitos estaduais para hospitais filantrópicos foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Alesc. A proposta, apresentada pelo deputado José Milton Schaeffer, visa garantir que os hospitais possam continuar celebrando convênios com o Estado. O projeto de lei que dispensa a exigência de certidões negativas de débitos estaduais para os hospitais filantrópicos foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta, apresentada pelo deputado José Milton Schaeffer, visa garantir que os hospitais possam continuar celebrando convênios com o Estado. A ideia é que aqueles hospitais que atendam pelo SUS até um percentual de 20% dos leitos, até o final de 2023, possam ter as suas certidões negativas permanentes.
e possam continuar conveniando para que com isso tenham condições de atender bem a população. A CCJ também aprovou a proposta de emenda à Constituição que isenta do pagamento de IPTU os templos de qualquer culto, mesmo que as entidades sejam apenas locatárias do imóvel. A farra do boi também foi tema de debate da comissão. O projeto de lei que institui a Semana Catarinense de combate a esta prática foi aprovado. O deputado João Amin, autor da proposta, explica sobre a iniciativa. A nossa ideia é que o Estado use também essa semana para divulgar ações de combate. A gente sabe da atuação que a Polícia Militar tem, principalmente para tentar inibir, mas ainda persiste essa prática. Então, na semana, eu tenho certeza que isso vai ajudar a acabar com essa prática que realmente não tem mais nada a ver com a sociedade de hoje. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou propostas relacionadas à carreira de servidores públicos e estaduais. Uma delas é o projeto de lei complementar que reestrutura a carreira de defensor público, compactando subsídios e recompondo a perda inflacionária das carreiras da Defensoria de janeiro a abril de 2022. O projeto foi aprovado com votos contrários dos deputados Márcio Machado, João Amin e Ana Campanholo. Outro projeto de lei complementar aprovado é de autoria do Tribunal de Justiça e extingue e cria cargos do Poder Judiciário. E uma escola localizada no bairro São Luís, em Criciúma, perdeu parte da sua estrutura e vários materiais depois que homens tentaram roubar a fiação do local e acabaram provocando um curto-circuito. Um ato de vandalismo que acabou causando um incêndio e a perda de um patrimônio educacional. A escola Ludovico Cóculo, no bairro São Luís, teve toda a sua estrutura da parte mais antiga do prédio acometida pelo fogo, causado por roubo de fios na madrugada. Uma notícia muito triste, né? Mas graças ao prédio novo a gente vai conseguir dar conta das crianças da educação infantil que estavam aqui. Vamos organizar todo o espaço lá para elas e tentar seguir em frente. O incêndio foi controlado por volta das 5 horas da manhã. A estrutura que abrigava a educação infantil, a secretaria e também outras áreas aqui do colégio acabou sendo toda comprometida e terá que vir abaixo. Ao todo, foram utilizados mais de 8 mil litros de água para apagar as chamas que consumiram a estrutura recém-reformada, fazendo com que documentações, computadores e até uma impressora 3D fossem perdidas no incêndio. E esse não foi o primeiro ataque à escola. Nas férias eles roubaram as calhas, faz 2 semanas eles entraram, mas não entraram no pátio em si. O alarme tocou e daí eles foram embora, mas eles levaram uma máquina que tinha para descarte, uma máquina de lavar roupa, pelo que a gente viu nas câmeras, até um pedaço, tá? Numa bicicleta. E o portão eles tinham esgaçado, também não ia conseguir passar com a máquina. Então eles deixaram a máquina no meio do caminho e fizeram arruaça, né? Lá atrás onde fica produtos de limpeza, reviraram tudo. Segundo a nota lançada pela Prefeitura Municipal de Criciúma, após a visita do prefeito Clésio Salvaro, a estrutura será novamente refeita para abrigar as crianças do ensino infantil. Mas as aulas seguirão normalmente já nesta quinta-feira. A partir de amanhã a gente já retorna, né? É a educação infantil que a gente está com mais dificuldade, porque a gente perdeu tudo que tinha, né? As caminhas, cadeiras, os trabalhinhos deles, né? O espaço deles, na verdade, tudo que tinha deles a gente perdeu. Mas o resto do Fundamental 1 e 2, tudo tranquilo, né? Não mexeu em nada. É mais a educação infantil mesmo que foi prejudicada. Mas aí a gente vai organizar eles lá em cima. A seguir, Criciúma vence o Sampaio e sai da zona do rebaixamento na Série B. E o Tigre venceu e deixou o torcedor um pouquinho mais aliviado na Série B do Brasileiro.
casa cheia e muitos gols. Assim, o Criciúma tirou a má impressão dos últimos jogos e venceu o Sampaio Corrêa no estádio Heriberto Wilson. Mas venceu com força e com vontade. Tanto que o placar foi elástico, construído por Hipólito contra Marcelo Hermes e Caio Dantas. O Tigre ainda teve um gol anulado, mas a torcida vibrou muito com a atuação tricolor. Assim, o técnico Cláudio Tencati também tirou um peso das costas e o Tigre saiu da zona do rebaixamento. Nós não tivemos tempo para fazer a recuperação necessária a nível de treinamento, então só foi mais a nível orgânico e ao mesmo tempo emocional. Nós tivemos um baque, e isso não tem como não dizer, né, lá depois do jogo do Bahia, pelas proporções que foi o jogo, de termos feito um grande jogo, um jogo na mão e deixar escapar a vitória e ceder ainda e tomar uma derrota, né? Então realmente foi uma pancada lá. Reagimos, isso significa a força da equipe, significa a capacidade e o poder de reação dessa equipe, né, uma obediência com relação aos comandos, então a sintonia que ele tem, todos os jogadores com comissão técnica, né, e isso é fundamental para o poder de reação, porque quando você acaba acumulando alguns resultados frustrantes, tem atletas ou equipes que não compram uma ideia para a sequência. Então esse elenco ele tem cumprido, ele tem sido comprometido, tem sido responsável e eu fico feliz com isso, obediente, né, e foi isso que a gente aplicou. E nós dissemos que desde o primeiro minuto nós tínhamos que empurrar o time do Sampaio para trás e pressionar e jogar em cima, usar os corredores laterais, que era uma zona que a gente sabia que eles tinham muita exposição, né? Até eles montaram um sistema diferente para enfrentar o Criciúma hoje, jogaram com 3 volantes, coisa que não fizeram no campeonato ainda, só vinha jogando num 4-2-3-1. Daí para enfrentar o Criciúma hoje, moldaram um pouco para ajustar algumas marcações e para neutralizar algumas jogadas do Criciúma. E o Criciúma foi ali incisivo ali, buscou o gol e conseguiu esses 2 gols logo no início. E foi muito bem. E é natural que a partir do momento que você faz o gol, todo mundo quer que o time mantenha-se em cima. A única coisa que a equipe não pode fazer quando você marca embaixo, não ser agressivo. Que eu digo o seguinte, você tem a prioridade do Criciúma é a marcação média alta. Quando a gente não consegue marcar média alta, quando entra em marcação baixa, nós temos que estar organizado e agressivo. Então, aconteceu no momento do gol, que foi um escanteio, que vira um bate-rebate, sobra, vem aqui para o lado direito, inverte uma bola lá do lado esquerdo, e nessa movimentação a gente desorganizou a compactação. E nessa desorganização nós não fomos agressivos. Deixamos o jogador flutuar para dentro, que é o Renatinho, encontrar um passe no Poveda, que infiltra bem, já sabíamos disso, sabíamos da capacidade aqui do Pimentinha, do Poveda, né, do próprio Renatinho lá, que já trabalhou comigo. Então, são jogadores que no nível técnico alto. Então, é outra coisa que tem que ter essa dimensão. Quando a gente enfrenta uma equipe, a gente tem que valorizar quem está do lado ao contrário, porque você sabe que você está enfrentando. Poveda trabalhou comigo no Brasil em 2020, numa temporada espetacular, era um dos artilheiros. Conheço muito bem Pimentinha de outras temporadas, sempre esse jogador chato. Né, conheço muito bem o Renatinho, que foi um jogador que pelo Paraná Clube, América Mineiro e grandes outros clubes, Botafogo do Rio, então é um jogador experiente. Hoje, por exemplo, todo mundo, eu sei que daqui a pouco essa pergunta pode chegar por causa do Caio, mas nós pegamos o zagueiro mais rápido da Série B do Campeonato Brasileiro, que é o zagueiro de Sampaio Corrêa. Então, quer dizer, toda a bola que entrou nas diagonais, esse zagueiro antecipou. Porque senão eles tinham tomado 3-4 aqui no segundo tempo e ia um placar muito elástico. Então eu vejo que a equipe fez o que deveria ter sido feito. A única coisa que não pode acontecer, e nós sabemos disso, e isso é uma coisa que nós temos que fazer, naquela oscilação ali a gente tem que ajustar rápido, e tem que ser uma marcação agressiva na marcação baixa. Então é o ponto do desajuste. Né? No entanto que, por exemplo, do intervalo para o segundo tempo, houve uma melhora? Houve, porque a gente ajustou isso. E os jogadores já absorveram rapidamente e fizemos o que fizemos já no início do segundo tempo, para fazer o 3-1, e é uma pena que não surgiu o quarto gol para ser ainda mais uma goleada, mas o time fez o que deveria ter sido feito. Ganhar o jogo primeiro e foi consistente naquilo que deveria ter sido feito, inclusive vários jogadores individualmente com uma margem aqui em cima, altíssima de jogo. Então, fantástico, eu estou muito feliz por isso, porque eles responderam aquilo que eu pedi. O resultado encerra uma sequência de 3 jogos sem vitória e também tira a equipe carvoeira da zona do rebaixamento da Série B do Brasileiro. O Tigre agora se prepara para fazer o clássico contra a Chapecoense, nesta sexta-feira, dia 10, na Arena Condá.
E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias também estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, até amanhã.